Estamos no município de Nova Araçá para saber quais foram as medidas tomadas diante da pandemia do Covid-19 e também para entender um pouco melhor sobre a barraca que foi doação do 6º Batalhão de Comunicação de Bento Gonçalves. Bom, essa barraca ela veio auxiliar as demandas do município em relação à pandemia mundial, né? Como é que nós chegamos até a instalação dessa barraca? Essa barraca, então, ela foi construída, essa ideia, em parceria, né, do nosso executivo municipal e do 6º Batalhão de Comunicações de Bento Gonçalves. Essa barraca ela veio para ser uma estrutura auxiliar, né? Hoje, em virtude da não realização de aulas, né, a gente está instalado no ginásio que fica ao lado do posto de saúde, até para ter uma estrutura próxima que possa atender às necessidades de todos os doentes que buscarem atendimento. Né? E pensando talvez num possível retorno às aulas, o município se antecipou a essa demanda, né? E resolveu entrar em contato com o batalhão para ver a possibilidade de doação, na verdade empréstimo, né, que nem a gente diz, um comodato dessa barraca, né? Esse comodato foi aprovado pelo 6º Batalhão de Comunicações de Bento Gonçalves e eles vieram fazer a instalação da barraca no município. Essa barraca ela está sendo pensada, né, como um ambulatório do Covid-19, né? Então, como é que vai funcionar? Se caso tiver o retorno às aulas, essa barraca ela vai funcionar como ambulatório. A gente vai adaptar ela, né? E ela vai ser o ponto de atendimento onde está sendo usado o ginásio atualmente, porque daí sim, a escola também vai precisar de uma estrutura auxiliar para não deixar os alunos única e exclusivamente em sala de aula, né? Então, ela vai precisar dispor desse espaço também, porque agora, em virtude da proximidade do inverno, nós vamos ter dias chuvosos, dias mais frios e que as crianças não vão conseguir ficar à temperatura ambiente, não vão conseguir ficar fora, na verdade, ao ar livre. Então, elas vão dispor da estrutura do ginásio. Hoje nós temos em isolamento preventivo, né, que nem a gente diz, nós temos 16 casos, número atualizado até o meio-dia, da data de hoje, 22/4, né? E nós já monitoramos mais de 25 pacientes, né? Se nós contarmos o quantitativo de pessoas isoladas, porque quando a gente isola uma pessoa, a gente isola a família, né? Então, nós passaríamos a mais de 80 pessoas, né, já isoladas no município. Né? Hoje a gente não tem nenhum caso confirmado, nem por teste rápido, nem por exame laboratorial do órgão do Estado, né, que é o LACEN, o Ambulatório do Estado. Por quê? Porque nós não tivemos ninguém com quadro grave. Então, assim, a indicação que a gente tem hoje é somente fazer exames nos casos graves. O município de Nova Araçá, ele já já está organizado com a compra de testes, para a gente poder fazer esse descarte antes, né, no momento do acolhimento desse paciente. Então, o que vai acontecer? Se é um paciente que está apenas com um sintoma gripal, de uma gripe normal em função da estação, ele já vai ser descartado. Então, assim, já não envolve o risco tanto para a sua família como para a comunidade. Então, ele não vai necessitar do isolamento. Mas hoje, todos os nossos 16 pacientes que estão em isolamento, eles permanecem durante 7 dias, são reavaliados e monitorados diariamente. Caso necessário, é postergado, então, por mais 7 dias. Olha, um pedido que a gente faz é que cada um continue fazendo a sua parte, né? Quem puder ficar em casa, que fique em casa. Quem puder, que tiver que retornar às atividades de trabalho, então que faça com todas as medidas de segurança possível, que use máscara se tiver disponível, né? Que faça o uso do álcool gel, que procure não andar em aglomeramentos de pessoas, que se previnam. Na verdade, a gente está numa situação hoje até confortável no município. Porém, essa situação pode mudar em poucas horas, né? Então, a gente pede que o pessoal realmente cuide, que, na verdade, o que a gente está passando nesse momento, infelizmente, não é nenhuma brincadeira. Bom que fosse, mas, infelizmente, não é. Então, a gente quer que a população se cuide, que continue zelando pela sua saúde, pelos familiares e da comunidade em geral.
Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos da Conecta Mais. Então, nós estamos há alguns dias já, ou seja, mais de mês com essa questão do coronavírus, e tem sido uma preocupação constante dos municípios, não diferente com Nova Araçá, por tudo aquilo que envolve. Claro que a Secretaria da Saúde ela está fazendo um trabalho intenso, né, com todas aquelas, com aqueles cuidados que precisa, orientando as pessoas, todos os servidores empenhados nessa questão do coronavírus. Claro que também a gente tem preocupação, principalmente com aquelas pessoas de mais idade, as pessoas de risco, que é o que mais nos preocupa nesse momento. Mas nós tomamos todas as medidas cabíveis, necessárias, e em Nova Araçá, graças a Deus, nós temos tido um bom resultado, porque nós até o momento não tivemos nenhum caso confirmado. Esperamos que continuamos dessa forma. Quem sabe daqui a alguns dias, alguns meses, nós possamos ir aos pouquinhos liberando mais, flexibilizando mais aquilo que até o momento ainda nós estamos pedindo para a população segurar. Nós estamos ainda naquela fase em que as pessoas devem evitar aglomerações, né? E isso é muito importante porque eu vejo que o vírus em si, pelas explicações dos cientistas e médicos, enfim, ele não é tão letal para aquelas pessoas que não encontram-se no grupo de risco. Mas para as pessoas que estão no grupo de risco, sim. É claro que ninguém pode subestimar uma pandemia dessa envergadura. Então, Nova Araçá está engajado nisso desde o início, trabalhando forte para que nós possamos amenizar a situação, amenizar os prejuízos que isso pode causar para o município. Sobre a economia, sim. Como já falamos um pouquinho do vírus, né? Então nós voltamos um pouquinho novamente. O coronavírus ele potencializa aquilo que o organismo já tem comprometido ou com problema. E na economia o efeito mais ou menos é o mesmo. Porque hoje nós assim acompanhamos os noticiários e a gente percebe que muitas empresas estão em situação difícil, em situação econômica bastante difícil. Então essa pandemia ela veio num momento assim em que o país ele estava recuperando um pouquinho a economia. E infelizmente agora nós voltamos tudo a zero e talvez um pouquinho mais para trás ainda. Nós precisamos a partir de agora mobilizar a sociedade através das entidades representativas, como por exemplo a MESNE, FAMURS, CNM, enfim, a todos que podem nesse momento organizar a mobilização para que o governo federal e os nossos representantes a nível federal e estadual também, eles olhem essa questão econômica também, porque o problema maior está por vir. Então, a partir do momento que nós tivermos algumas definições, como por exemplo, vamos ter eleição agora em outubro, nós precisamos saber disso. Não é que eu estou me colocando a favor ou contra ter eleição, não. A questão é que quanto nós vamos gastar em recursos para ter uma eleição. Nós tivemos eleição em 2018 para presidente, governador, deputados, etc. 2019 nós tivemos eleição para conselho tutelar. 2020 nós teremos outra eleição. Será que o Brasil está preparado para se ter eleição praticamente uma vez por ano? Então acho que nós precisamos analisar isso. A questão dos fundos partidários também. Nesse momento, eu acho, na minha humilde opinião, e eu gostaria que a população também se engajasse nisso, para que nós pudéssemos fazer uma pressão para que não se gastem recursos públicos para manter partidos políticos. E sim, esses recursos que venham para saúde e para salvar as empresas que com certeza terão muitas dificuldades daqui para frente. Para os nossos munícipes, eu quero deixar uma mensagem de apoio, de coragem, de esperanças. Nós vamos sair dessa crise, sim, mas cada um fazendo a sua parte.
Vamos se cuidar, vamos nos cuidar e cuidar o próximo. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.